Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar esse vídeo nessa noite com uma oração a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da sua santa presença, meu Deus. Espírito Santo do Senhor, Tu conheces os corações daqueles que hão de ouvir, Senhor Deus, essa voz. Tu conheces, ó Pai, a necessidade daqueles, Senhor Deus, que precisam ouvir, Senhor Jesus, essa palavra. Espírito Santo do Senhor, eu convido a Ti neste momento. Venha fazer parte, Senhor Jesus. Eu convido a Ti, Espírito Santo, venha entrando em cada coração. Espírito Santo do Senhor, eu lhe peço, vem visitando, Senhor Jesus, amados lares, Senhor Deus. Que por intermédio dessa palavra, Senhor, o coração dos Seus filhos possam ser atingidos, possam ser visitados, ó Pai. Não importa a necessidade de cada um, pois Tu conheces, Senhor Jesus. Tu sabes, Deus, o que cada um se passa, Senhor Deus. Eu creio na Sua onisciência, eu creio na Sua onipresença, meu Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas, Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa noite eu quero meditar um texto um tanto conhecido por muitos, mas pouco estudado, pouco aprofundado. Hoje eu quero falar sobre um ser maravilhoso. Quero falar sobre alguém que foi endereçado à própria promessa de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito de Deus. Esse Espírito a qual consegue esquadrinhar os nossos corações, esse Espírito a qual nós muitas das vezes não sabendo nem falar, e Ele nos entende. Quero fazer a leitura da palavra do Senhor no livro do princípio, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. Vamos partir deste ponto, vamos partir do início. O que o Espírito Santo é capaz de fazer, até onde Ele consegue chegar. E porque o Espírito Santo foi prometido a nós. Qual é a função do Espírito Santo em nossas vidas? Hoje vamos falar desse pessoa maravilhosa. A palavra do Senhor nos diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, como é bom sentir a Sua presença. Como é bom saber que o Senhor está aqui e pela Sua onisciência saber que Tu está entrando em cada casa neste momento. Doce Espírito Santo do Senhor, eu quero lhe pedir, vai de encontro aos corações. Aleluia! Que palavra linda, meus irmãos. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é riquíssima nos seus detalhes. Se nós lemos de forma didática, se nós lemos de forma corriqueira, sem prestar atenção, nós vamos deixar passar
muitas coisas. Às vezes, num simples versículo, Ele nos fala grande coisa. Eles nos revelam coisas que somente o Espírito Santo consegue falar ao nosso coração. A palavra do Senhor revela que no princípio a terra ela era sem forma e vazia. Não havia luz, não havia nada na face da terra. A palavra do Senhor descreve que era apenas a face de um abismo. Não tinha nada de bom na terra. Não havia nada de especial. Não tinha nada de interessante. Não tinha nada de belo. O que os olhos iriam procurar numa terra sem forma e vazia? O que alguém poderia caçar e achar em uma terra onde não havia luz, onde não havia ainda divisão da terra seca e dos mares, onde não havia vegetação, animais, onde não havia vida alguma? O que leva o Espírito Santo a pairar sobre a face das águas? A palavra de Deus fala que não tinha nada de interessante neste ponto. A terra era extremamente sem forma e vazia. E o que isso quer dizer, irmão Tiago? A primeira característica, e acho que uma das principais características do Espírito Santo, é poder chegar, é poder alcançar o inalcançável, é poder atingir aonde não se consegue mais alcançar com a mão humana. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de, não importa o tipo de terreno, não importa o tipo de coração, não importa o tipo de vida, não importa o tipo de pessoa, não importa o tipo de vida que o ser humano leva. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz de se introduzir, ele é capaz de penetrar, ele é capaz de ir profundamente e atingir e tocar na alma da pessoa. A palavra do Senhor a qual lemos fala que a terra ela não tinha vida alguma. E comparando a terra com o ser humano, que vida nós tínhamos antes do Espírito Santo tocar em nós? O que existia de bom em nós? Podemos fazer um autoexame neste momento. O que existia de bom na gente, para que o Espírito Santo pudesse olhar para nós? O que fazíamos de interessante para chamar a sua atenção? Nada. Nós não tínhamos nada a oferecer para Ele. Nós não tínhamos nada em nossas mãos, a não ser mãos sujas pelos pecados, a não ser mãos enlamaçadas pelaquilo que praticamos de errado. E mesmo assim, o Espírito Santo teve a capacidade de enxergar em nós coisa que nem nós nos víamos. Eu posso contar um testemunho pessoal aqui neste momento, falar da minha vida no começo, e vocês iriam entender que mesmo sendo uma terra seca, o Espírito Santo foi capaz de penetrar em mim. Mesmo sendo uma terra onde um coração era extremamente duro, o Espírito Santo foi capaz de entrar e habitar dentro de mim. A palavra do Senhor nos revela que é o Espírito quem convence o homem do seu pecado. Oh, coisa maravilhosa que é
a presença do Espírito Santo. Coisa maravilhosa que é quando nós damos lugar para este ser tão incrível trabalhar. Coisa maravilhosa é quando nós permitimos que o Espírito Santo reforme a nossa vida. Quando nós permitimos que o Espírito Santo haja em lugares onde nós não conseguimos mais colocar as mãos. Quantas das vezes temos um problema que é insolúvel para nós? Quantas das vezes estamos em um caminho que não parece ser um caminho agradável? Quantas das vezes nos colocamos em situações a qual não é favorável ao nosso gosto, que não é favorável ao nosso paladar? Quem já comeu aquela comida que não gostava apenas para agradar a mãe ou o pai, ou alguém que você estava visitando? Você engole, mas aquela comida não é favorável ao seu paladar. Muitas das vezes nos colocamos em situações adversas. Muitas das vezes a vida nos leva a situações adversas. E a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, ele é como o nosso guia. Se nós permitirmos que ele trace os nossos caminhos, se nós permitirmos que ele tome conta das nossas vidas, mesmo que estejamos em uma situação complicada, ele vai abrir uma solução. Ele vai nos apresentar o modo de sair. Ele vai nos apresentar o meio de sair dessa situação difícil. O Espírito Santo, ele é extremamente delicado. Ele é puro. Ele é limpo. Ele é lindo. O Espírito Santo tem uma forma de trabalhar extremamente peculiar. Jesus Cristo, quando morreu, padeceu na cruz do Calvário por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia, e antes de ir ao assunto aos céus, ele, conversando com seus discípulos, ele disse as seguintes palavras: eu vou para o meu Pai, porém eu enviarei outro Consolador. Aleluia. Irmãos, o que o Espírito me dá ao entender neste momento, que existiam coisas que Jesus Cristo, na forma humana, não seria capaz de fazer. Nossa, irmão Tiago, que loucura é essa que você está falando? É verdade. Jesus Cristo, mesmo fazendo milagres no meio dos seus, Jesus Cristo mesmo demonstrando grande amor, demonstrando grande compaixão, demonstrando ser Deus, ele não conseguiu convencer os seus irmãos. Ele não conseguiu convencer o seu próprio povo. A palavra do Senhor fala que o profeta, ele não é bem visto dentro da sua casa. É exatamente sobre isso que Jesus Cristo estava fazendo alusão. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Aleluia. E olha só o trabalho maravilhoso que o Espírito Santo faz na vida do ser humano. Jesus Cristo, quando prometeu este Consolador a nós, nós iríamos perder aquele que se fez carne entre nós. Ele iria para o céu com o Pai. Iríamos ficar desamparados, sem ninguém para nos consolar. Aleluia. Jesus Cristo, quando foi assunto ao céu, ele se colocou na posição de advogado, para interceder por nós, por mim, por você, diante do Pai, para que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Mas o Espírito Santo,
Ele consegue ir no profundo do coração. Ele consegue fazer o pecador mais vil se arrepender. Ele consegue fazer o ser humano mais duro ser quebrantado. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é intenso. Quando ele toca, não há nada que não venha a chão. Quando o Espírito Santo de Deus toca na gente, quando ele nos convence, as lágrimas descem. O nosso corpo se transforma. A nossa vida é completamente diferente. Quando nós aceitamos este Consolador prometido por Jesus Cristo a nós. Mas, irmão Tiago, o Espírito Santo não foi prometido apenas para os seus que ficaram lá em Jerusalém orando, como é descrito em Atos dos Apóstolos. Aleluias. Não. Como Jesus Cristo mesmo falou, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então essa graça se passou para todos nós. Essa graça, essa bondade de Jesus Cristo, ela se estendeu por toda a humanidade. Jesus Cristo, quando ordenou aos seus discípulos que pregassem o seu evangelho, ele não falou, vai até os limites de Jerusalém. Ele não falou, fique apenas no meio dos meus filhos. Jesus Cristo não ordenou que eles pregassem apenas na Ásia, ou apenas no coração dos hebreus. Ele não pediu para que os seus apóstolos e os seus discípulos escolhessem a quem pregasse. Ele simplesmente falou, vai e anuncia o meu evangelho, anuncia a minha palavra, anuncia a minha verdade, anuncia a minha salvação a toda criatura. Aleluias. Mas, irmão Tiago, eu sou uma pessoa tão difícil. Eu tenho um gênio tão forte. Irmão Tiago, eu não concordo com o que muitas igrejas fazem. Irmão Tiago, eu não aceito certo tipo de coisas. Mas o único que é capaz de entrar no seu coração, mesmo sendo um terreno pedregoso, mesmo sendo um terreno de puros espinhos, ou mesmo sendo em terra fértil, o único que é capaz de entrar é o Espírito Santo de Deus. O único que é capaz de transformar, de adubar, de converter uma terra árida em uma terra extremamente fértil, em uma terra extremamente produtiva, é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. E é este Espírito Santo que invade o nosso ser, que transforma, que nos supre. É esse Espírito Santo que revela as nossas necessidades. É este Espírito Santo que quer trabalhar no seu coração. É este Espírito que quer transformar a sua casa. É este Espírito que quer tirar você dessa depressão. É este Espírito que quer tirar você dessa vida de doenças. Aleluias. É este Espírito que quer tocar em você e quer lhe curar. A palavra de Deus fala que em Atos dos Apóstolos, quando os seus discípulos tiveram o primeiro contato com o Espírito Santo, foi algo tremendo, foi algo maravilhoso. Os seus discípulos foram tão cheios de poderes, eles receberam tanta unção de Deus, que quando eles andavam na rua, a sombra deles eram capazes de curar enfermos, eram capazes de expulsar demônios,
eram capazes de transformar vidas. O Espírito Santo desceu sobre eles com tamanho poder e autoridade. E a palavra de Deus, ela nunca muda. O tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. Irmão Tiago, eu já me entreguei a Jesus, porém a minha vida está tão difícil. A minha vida ainda está tão complicada, parece que nada vai para frente. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu tento produzir não é suficiente. Eu não consigo crescer. Aleluias. Eu não consigo desenvolver o meu talento. Eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho dons, mas mesmo assim eu não consigo transformar isso em frutos. Eu não consigo transformar isso em algo que glorifique a Deus. Vamos parar um pouco e vamos pensar. Em qual ponto da sua vida você deixou de sentir o Espírito Santo de Deus? Em qual ponto da sua vida você deixou de perceber que você não estava mais seguindo os passos que foram traçados pelo Espírito Santo em sua vida? O Espírito Santo, ele só nos leva por caminhos que são a vontade do Pai. A palavra de Deus fala que o único que conhece o coração de Deus é o Espírito Santo. Então o único que conhece a vontade de Deus é o Espírito Santo. Então o único que sabe o que é bom para você, além do Pai e do Filho, é o Espírito Santo, não sou eu, não são os anjos. Aleluias. O único que sabe o que você precisa neste momento é aquele que está soprando no seu ouvido agora, está falando assim: me deixe entrar, me deixe trabalhar, não me peça de agir, não feche a porta para mim. O Espírito Santo é um ser extremamente educado. Assim como Jesus, em suas palavras, ele fala: batei, batei a sua porta. Se você ouvir e abri-la, eu entrarei e cearei contigo. Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele chega até a sua porta e vai te chamar. Mas para isso você precisa estar com os seus ouvidos atentos. Para isso você precisa estar com os seus olhos bem abertos, vigilantes, para ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Ah, como é gostoso sentir a presença do Espírito Santo do Senhor. Como é bom saber que Ele está visitando vocês neste momento. Como é bom saber que Ele está tocando em seu coração neste momento. Como é gostoso poder sentir o Espírito Santo mover as nossas vidas. Aleluias. Eu poderia saltar e falar em mistérios. Poderia sair pulando de alegria, porque o meu coração transborda. Porque um dia eu tomei a decisão. Eu criei a coragem, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador. Eu tomei a decisão em deixar o Espírito Santo trabalhar por mim. A palavra do Senhor sempre pediu para que os seus filhos descansassem, confiassem no Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor e o mais tudo Ele fará. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida e permitimos
o trabalhar do Espírito Santo em nós, nós encontramos descanso para nossas almas. É por isso que você se sente tão cansada no seu dia a dia. Não é uma canseira física a qual eu estou falando. Não é uma canseira de corpo a qual eu estou falando, mas é uma canseira espiritual. Esse peso que você sente em suas costas, esse peso que você sente carregando, você está trabalhando muito mais além do que você pode aguentar. E hoje o Espírito Santo quer dividir essa carga com você. Ele quer segurar este peso todo em suas mãos e quer falar: simplesmente descansa, meu filho. Simplesmente descansa debaixo das minhas asas. Aqui você encontra abrigo. Aqui você está seguro. Assim como o Espírito Santo se movia sobre a face do abismo, assim como a escuridão não foi empecilho para o Espírito Santo achar caminho por onde andar, assim como a falta de estrada não foi empecilho para que o Espírito Santo agisse, assim como a dureza de coração não foi empecilho para que o Espírito Santo agisse em minha vida, nada será empecilho para o Espírito Santo agir na tua vida neste momento. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre você. O Espírito Santo vai trabalhar por você. O Espírito Santo vai guiar você. E a partir de hoje você vai encontrar descanso no Senhor. Você vai encontrar descanso no Espírito Santo de Deus. Porque Ele é Deus. E sobre Ele não há nenhum outro. E por Ele não precisa nem que um outro trabalhe ou faça qualquer coisa. O Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai libertar você, vai libertar a sua casa. Em nome de Jesus Cristo eu creio, assim como Ele fez, e eu sou extremamente grato e regozijo no Senhor, e sou capaz de falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim como Josué se expressou diante do povo de Israel, mesmo que Israel não aceitasse aquele Deus, mesmo que Israel se desviasse dos caminhos bons que o Senhor tinha traçado, naquele momento, Israel, as 12 tribos já tinham recebido a terra por herança. E mesmo que Israel viesse a se desviar, Josué se pôs na posição. Josué se pôs firme e falou e rasgou o seu coração: ainda que todo o povo se desvie da presença de Deus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só o que um homem cheio do Espírito Santo é capaz de fazer. Olha o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano. Aleluias! Tamanha autoridade, tamanha ousadia, só conseguimos ter se deixarmos o Espírito Santo trabalhar. Irmão Tiago, eu não tenho toda essa fé. Você não precisa ter essa fé toda. A palavra de Deus fala que se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, tu dirás a este monte: passa-te daqui, e ele sairá. Aleluias! O Espírito Santo, Ele quer trabalhar por nós. Vamos deixar que o Espírito Santo nos leve cada dia mais fundo na sua intimidade.
Vamos permitir que Ele trabalhe em nossas vidas, que Ele cure as nossas vidas, que Ele transborde unção. Vamos permitir e vamos dar lugar para Ele. E vamos obedecer a sua voz. Essa palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Essa pequena palavra é muito importante. Se você ainda não conseguiu entregar os seus caminhos ao Senhor, entregue sem medo. Pode confiar. Pode acreditar que esse Deus tudo pode fazer. A palavra de Deus fala que Ele não é filho do homem para que minta. Deus, Ele não é um Deus mentiroso. Ele não se arrepende do que Ele fala. Pode até demorar para se cumprir as promessas, mas Ele sempre cumpre. Demorou 18 anos para que o Senhor pudesse cumprir a sua promessa sobre a minha vida. E eu estou aqui hoje como um milagre vivo, uma obra-prima das mãos do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui lhe falando essas palavras pelo poder do Espírito Santo. Porque se fosse por mim mesmo, eu não teria forças para estar onde eu estou. Se fosse pelos meus próprios passos, eu não chegaria onde eu estou hoje. Por isso eu ergo as mãos aos céus e louvo a Deus. E agradeço imensamente a Jesus Cristo todos os dias por ter me enviado o Consolador. Por ter me enviado um ser tão especial que me dá força quando eu quero largar tudo. Aleluias. Que me dá paz quando o meu coração está conturbado. Que me garante alegria quando eu estou na mais profunda tristeza. Eu louvo e agradeço a Deus todos os dias por permitir que eu tenha contato com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o Senhor pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer tudo por mim e por você. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. E eu louvo pela vida de vocês. E tenho certeza e fé absoluta que o Espírito Santo vai trabalhar em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que a paz do Senhor Jesus Cristo recaia sobre todos vocês. Tenham uma excelente noite de sono, que tenham um bom descanso. Aqueles que estão trabalhando, uma boa noite, uma boa jornada de trabalho, e que o Senhor possa abençoar a cada um fortemente.